100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. 5, faltando para as 7. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 24, véspera de Natal. O governo propõe novas regras para fechamento e recuperação de bancos e instituições financeiras. Decreto do governo extingue mais 14 mil cargos e proíbe concursos para a lista de outros. Balança comercial registra superávit de 1,461 bilhões de dólares na terceira semana de dezembro. Bovespa sobe e fecha em patamar recorde. Produção de petróleo ultrapassa a marca de 3 milhões de barris por dia. Focus. Instituições elevam pela 7ª vez estimativa de inflação. Dólar recua 0,29% dia e fecha vendido a R$ 4,08. Arroba do boi gordo negociada a R$ 182 à vista, mantendo a queda da última semana. Açúcar cristal saca 50 quilos com novo dia de alta, negociada a R$ 72,90, mais 84% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Temperatura no momento 23 graus, máxima podendo chegar a 27. Chuvoso durante o dia e a noite, essa é a previsão para esta terça-feira. Mix Notícias. O governo encaminhou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional um projeto de lei do Banco Central que altera as regras para a recuperação e encerramento das atividades de bancos e instituições financeiras. O projeto cria 2 novos regimes de resolução: regime de estabilização e regime de liquidação compulsória. Os dois substituirão os 3 mecanismos usados atualmente pelo Banco Central: liquidação extrajudicial, intervenção e regime de administração especial temporária. Segundo o Banco Central, o projeto prevê a possibilidade de uso de dinheiro público somente em casos de crises severas e após o uso de todos os recursos privados de acionistas, investidores subordinados e fundos de resolução. Se o fundo de resolução não for suficiente, o Estado entra financiando o fundo de resolução, garantindo que esse recurso do governo seja recuperado. Ao financiar o fundo, que será abastecido com recursos dos bancos, assegura que haverá recuperação de qualquer recurso público, afirmou Pereira. Atualmente, a legislação não permite o uso de recursos públicos para salvar bancos, a não ser se houver uma lei específica. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado em edição extra do Diário Oficial da última segunda-feira extingue 14.277 cargos efetivos que estão vagos na administração federal direta, autárquica e fundacional. Com isso, o governo não irá repor os cargos atualmente não preenchidos. Além da extinção dos cargos já vagos, o decreto também determina que serão extintos outros 13.384 cargos quando vierem a vagar. A extinção dos cargos vagos começa a valer a partir de 26 de fevereiro de 2020. Ao todo, o decreto prevê a extinção de 27.611 cargos efetivos, contando os já vagos e os que venham a vagar. O Ministério da Saúde será o órgão mais impactado com a medida. Na pasta estão cerca de 81% dos 27 mil cargos que serão extintos. Desse total, 10.661 são de agentes de saúde pública. Entre eles, 4.591 postos estão atualmente vagos e deixarão de ser repostos. Outros 6.070 estão ocupados e serão extintos quando ficarem vagos. Mix Notícias. A balança comercial brasileira registrou superávit de 1,491 bilhões de dólares na terceira semana de dezembro, segundo informou nesta segunda-feira o Ministério da Economia. O mês de dezembro vem registrando superávites desde a primeira semana. No acumulado do mês até o dia 22 de dezembro, a balança acumula superávit de 3,696 bilhões de dólares, segundo os dados do Ministério da Economia. A média diária das exportações até a terceira semana do mês foi 6,2%, menor que a média registrada no mesmo período do ano passado. Já a média diária das importações até a terceira semana de dezembro foi maior do que a média diária registrada em dezembro de 2018.
O principal índice da Bolsa de Valores brasileiras, a B3, subiu nesta segunda-feira e fechou em patamar recorde, favorecido pela trajetória positiva dos mercados acionários dos Estados Unidos. O Ibovespa avançou 0,64% a 115.863 pontos. Na parcial do mês, a Bolsa já subiu 7,05%. Em 2019, acumula alta de 31,83%. A Elite Investimentos destacou em nota a clientes que, com a semana mais curta em razão do Natal e a proximidade do fim de 2019, a trajetória dos mercados internacionais tende a refletir o alívio com as recentes notícias do acordo comercial parcial entre China e os Estados Unidos. Na Bolsa Paulista, eles também citam que os feriados do final do ano reduzem a liquidez dos negócios, com o mercado brasileiro ainda refletindo melhora na perspectiva para a economia do país. Mix Notícias. A produção nacional de petróleo ultrapassou a marca de 3 milhões de barris por dia pela primeira vez. Segundo dados divulgados ontem pela ANP, a média de produção de 3,09 milhões de barris de óleo por dia foi atingida no mês de novembro. A produção de petróleo em novembro deste ano foi 4,3% superior à registrada em outubro e 20,4% maior do que a observada em novembro de 2018. Já a produção de gás natural em novembro chegou a 137 milhões de metros cúbicos por dia, 3,8% a mais do que em outubro e 21,6% superior à produção de novembro do ano passado. A produção diária do pré-sal atingiu uma média de 2,061 milhões de barris de petróleo, 66,7% do total nacional, e 83,7 milhões de metros cúbicos de gás natural, correspondente a 61,1% do total do país. Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central aumentaram a estimativa de inflação para este ano pela 7ª vez seguida. Também subiu a previsão para o crescimento da economia no terceiro ajuste consecutivo. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, desta vez subiu de 3,86% para 3,98%. A informação consta do Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos. Para 2020, a estimativa de inflação se mantém há 8 semanas em 3,60%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações. 3,75% em 2021 e 3,50% em 2022. Mix Notícias. A Prefeitura de Campos acatou decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e depositou nesta segunda-feira a primeira parcela do 13º salário de servidores ativos. Foram depositados 50% do valor integral. O restante será dividido em 2 parcelas, que deverão ser quitadas nos dias 23 de janeiro e 23 de fevereiro do próximo ano, conforme a determinação judicial. A informação do depósito foi confirmada ontem, por meio do qual a Prefeitura ressaltou que os aposentados e pensionistas da Prev Campos receberam na última sexta-feira o 13º e também a antecipação do salário referente a dezembro. Mas o pagamento foi efetuado com recursos próprios do Prev Campos. A Prefeitura estuda alternativas de acordo com a disponibilidade financeira do município para a efetivação dos demais pagamentos. A Polícia Civil está investigando a explosão de um caixa eletrônico de uma agência bancária na Avenida 28 de Março, no Turf Club, ontem. A Polícia Militar foi chamada por vizinhos após ouvir um grande barulho e deduzirem que se tratasse em algo na agência. No local, a PM constatou a explosão a caixa eletrônico e aí o local foi isolado até a chegada da perícia. A PM informou que, a princípio, o cofre do caixa explodido não foi afetado. O vidro da frente da agência foi quebrado e parte do teto também foi danificada pela explosão. Estilhaços ficaram espalhados por todo o salão da agência. O comandante do 8º BPM, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse também que a PM chegou a ser acionada para verificar possíveis tentativas de roubo também nas agências de um outro banco na 28 de março e outro na 13 de maio, mas que não encontrou indício de arrombamento nessas agências. Mix Notícias. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro revela a redução de cerca de 50% da entrega de sacolas pelo setor supermercadista fluminense.
A partir de 15 de janeiro de 2020, a distribuição gratuita das primeiras 2 sacolas deverá ser encerrada pelos estabelecimentos comerciais. Em 6 meses de adequação da lei que proíbe a distribuição das sacolas plásticas convencionais, produzidas com 100% de petróleo, no Rio de Janeiro, cerca de 1 bilhão de sacolas plásticas deixaram de ser distribuídas no estado. A lei ainda estabelece que supermercados de pequeno porte, com faturamento de até 3,6 milhões ano, terão até o dia 26 de dezembro, esta quinta-feira de 2019, quando a lei completa 6 meses, para retirar as sacolas convencionais das lojas. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma ação ao STF para suspender trecho de uma MP que extingue a cobrança de direitos autorais pela execução de obras literárias, artísticas e científicas em quartos de hotéis e embarcações turísticas, como navios e cruzeiros. Na ação, o Conselho pede uma decisão liminar para suspender os efeitos do dispositivo que extingue a arrecadação e, posteriormente, solicita que a Corte, ao julgar definitivamente o caso, declare a norma inconstitucional. A medida provisória foi editada pelo presidente Bolsonaro e publicada em 27 de novembro no Diário Oficial da União. A OAB argumenta que a extinção da cobrança dos direitos autorais impõe graves prejuízos ao setor artístico e cultural. Mix Notícias. Uma portaria do governo brasileiro publicada nesta segunda-feira facilitou as regras para cidadãos do Haiti pedirem autorização de residência dentro da categoria de acolhida humanitária, uma das situações em que a legislação permite a permanência no país. A ideia é pôr fim a uma fila de 30 mil haitianos que esperam análise dos pedidos de refúgio no Brasil. Na prática, haitianos que já estejam no Brasil terão até 31 de dezembro de 2020 para pedir autorização de residência em uma das unidades da Polícia Federal. A mudança é que os integrantes terão de apresentar apenas os documentos que eles tenham consigo. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as próprias autoridades brasileiras buscarão em bases de dados as informações faltantes. As inscrições para o ProUni no primeiro semestre de 2020 já têm data marcada. Estudantes de todo o país poderão começar a se inscrever no dia 28 de janeiro. O prazo vai até às 11h59 da noite de 31 de janeiro. As informações sobre o calendário do programa foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira em edital do Ministério da Educação. Os interessados podem se inscrever no portal do ProUni. O ProUni oferta bolsas de estudos integrais 100% ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. O programa tem 2 critérios de avaliação: o desempenho no Enem e renda direcionada aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais. A iniciativa tem sistema informatizado e impessoal para garantir transparência e segurança no processo. Mix Notícias. As primeiras imagens de microtomografia de raio-x do novo acelerador de elétrons brasileiros, o projeto Sirius, foram gerados no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais na última semana. A equipe do centro já realizou as primeiras análises utilizando raio-x de 2 amostras, uma rocha com a mesma formação do pré-sal e outro do coração de um camundongo. O Sirius é o único acelerador de partículas desse porte na América Latina e o segundo do mundo, e já despertou interesse de pesquisadores dos países vizinhos. Essas foram as primeiras imagens feitas com essa nova máquina. É um importante marco no projeto, porque a gente consegue comprovar que a máquina está funcionando bem. Ela foi inteiramente projetada e montada aqui no Brasil, disse Nathalie Arquila, pesquisadora que lidera as primeiras análises. O projeto Sirius é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo brasileiro. Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira por um jornal mostra que 42% dos brasileiros acham que o governo de Jair Bolsonaro teve desempenho ruim ou péssimo ao lidar com o vazamento de óleo que atinge as praias do litoral brasileiro. A pesquisa Datafolha mostra os seguintes percentuais de avaliação sobre o desempenho do governo federal em relação ao vazamento: ruim ou péssimo 42%, regular 31%, ótimo ou boa 23%. A pesquisa foi feita com 2.948 pessoas acima de 16 anos em 176 municípios nos dias 5 e 6 de dezembro de 2019.
Na avaliação por gênero, 44% das mulheres acharam o desempenho do governo ruim ou péssimo para lidar com o desastre ambiental. Entre os homens, o percentual é de 39%. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro levou um tombo no banheiro na noite desta segunda-feira, bateu com a cabeça e foi levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde passou por exames que não detectaram alterações no cérebro. Ele ficará em observação pelo menos até amanhã desta terça-feira, segundo informou o Palácio do Planalto. Bolsonaro foi primeiramente atendido pela equipe médica da Presidência da República. Ainda, segundo a presidência, Bolsonaro, já no hospital, foi submetido a exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações. A nota é assinada por Ricardo Camarinha, médico oficial da Presidência. A Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, confirmou as informações sobre o presidente. E o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira decreto que concedeu indulto de Natal a agentes de segurança pública que tenham sido condenados por excesso culposo ou outros crimes culposos, desde que tenham cumprido 1/6 da pena. A regra só vale para quem cometeu o crime no exercício da função ou em decorrência dela. O texto também cria a hipótese de conceder o perdão da pena para policiais em folga, desde que tenham atuado para eliminar o risco contra si ou outra pessoa. O governo justifica esse trecho pelo risco inerente à profissão, que os expõe constantemente ao perigo, e pelo fato de possuírem o dever de agir para evitar crimes quando estão fora de serviço. Mix Notícias. Para tentar amenizar os efeitos de uma disputa de território envolvendo facções criminosas rivais em Angra dos Reis, na Costa Verde, o governo estadual anunciou nesta segunda-feira que o município vai ganhar 3 unidades de polícia pacificadora. Elas ficarão localizadas nas comunidades conhecidas como Belém, Camorim Grande e no bairro do Frade. Todas são dominadas atualmente por traficantes que estão em guerra pelo domínio de pontos de distribuição de drogas e armas. 120 homens já reforçarão o policiamento a partir das festas de Ano Novo. As 3 UPPs, no entanto, só deverão começar a funcionar no fim de janeiro, quando as bases que estão sendo construídas pela Prefeitura de Angra dos Reis já estiverem em condições de serem usadas. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, deu prazo de 10 dias para que a família da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e os acusados de matá-la se manifestem sobre a federalização da investigação. Se o processo for federalizado, ela sairá da Justiça Estadual e irá para a Justiça Federal. Com isso, a investigação passaria da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Inicialmente, Laurita havia negado os pedidos de manifestação no caso, tanto dos familiares de Marielle, que foi assassinada, juntamente com o seu motorista, Anderson Gomes, como o de 2 investigados, que são eles, o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, um dos suspeitos de executar o crime, que está preso, e o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, suspeito de ser um mandante das mortes. Mix Notícias. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, que mandou soltar o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. Quem vai analisar o recurso protocolado nesta segunda-feira é a vice-presidente da Corte, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Alvo da Operação Calvário, que investiga desvios de 134,2 milhões de reais na saúde e educação da Paraíba, Coutinho tinha sido preso preventivamente na noite de quinta-feira passada, ao voltar ao Brasil por ordem do desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba. A relatora dos processos é a ministra Laurita Vaz. Como o STJ está de recesso, as decisões consideradas urgentes são tomadas pelo presidente da Corte, o João Otávio de Noronha, mas ele se declarou impedido para analisar os pedidos de liberdade, uma vez que seus filhos trabalham na defesa de um dos investigados da operação. O governo federal exonerou nesta segunda-feira, dia 23, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Rodrigo Sérgio Dias. Ele havia sido nomeado para o cargo em 8 de agosto e ficou menos de 6 meses à frente do fundo, que é vinculado ao Ministério da Educação e tem como função executar os principais programas de financiamento da educação básica, como os programas de merenda escolar, transporte escolar e o Programa Nacional do Livro Didático. Em 2019,
O orçamento previsto do fundo foi de cerca de 55 bilhões de reais. A exoneração foi publicada na tarde desta segunda-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Para a presidência do FNDE, foi nomeada Carine Silva dos Santos, que já atuava no órgão. Em nota, o MEC não informou o motivo da exoneração, mas afirmou que a escolha do nome de Carine se deu pelo perfil técnico. Mix Notícias. A Agência Nacional de Mineração informou ter realizado ontem uma vistoria na barragem do Josino, em Congonhas, Minas Gerais, para verificar a situação da estrutura após um transbordamento de rejeitos de mineração. Os técnicos enviados constataram que não há anomalias. O transbordamento ocorreu por volta das 4 da tarde de sexta-feira, após uma forte tempestade. Em cerca de 1h30, choveu aproximadamente 97 milímetros, o que fez com que os rejeitos vazassem para fora da barragem. Ontem, a ANM havia assegurado que não houve rompimento. A estrutura pertence à Ferro Mais Mineração. De acordo com a ANM, foram feitas notificações e exigências à empresa. A agência também informou que a mineradora está em dia com a declaração de condição de estabilidade, que foi entregue pela última vez em 30 de setembro. A Polícia Rodoviária Federal confirmou ontem que todas as suas superintendências estaduais retomaram o uso de radares móveis na fiscalização das rodovias federais. Na semana passada, uma decisão da Justiça determinou a volta do uso de medidores de velocidade móveis e portáteis em todo o país. Segundo a PRF, 5.000 quilômetros de rodovia estão cobertos pela fiscalização dos radares móveis, que será intensificada em 500 trechos com maior ocorrência de acidentes. Em nota à imprensa, a PRF também afirmou que a fiscalização é pautada pela observância dos requisitos legais estabelecidos para promover a segurança viária e a preservação da vida. Mix Notícias. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, mandou soltar o auditor da Receita Federal, Marco Aurélio Canal, preso em outubro pela Polícia Federal na Operação Armadeira, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. A decisão foi assinada no dia 19 de dezembro e publicado nesta segunda-feira, dia 23. Na investigação, Canal é acusado de pertencer a um suposto esquema de suborno em que fiscais cobravam propina para não aplicar multas contra contribuintes que eram alvo de fiscalização. Antes de ser preso, ele chefiava a equipe da Receita que trabalhava na Lava Jato do Rio. Os investigadores do caso também afirmam terem descoberto que o auditor cobrou 4 milhões de reais para evitar a multa contra a Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, a FETranspor, o que teria sido intermediado pelo contador de uma empresa de ônibus, que é ex-servidor do órgão. Você ouviu Mix Notícias. Mix.